Atos capítulo 14 começa dizendo que em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão dos judeus e gentios. Pense por um pouco, eu como pregador, como pastor, como gostaria de ter esta graça de falar de tal maneira, de tal modo, que muitos viessem a crer, multidões viessem a crer no Senhor Jesus. E diz o versículo 2 que os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos dele. Aleluia! Eu gosto de pensar sobre isso, sabe, irmãos, que, em primeiro lugar, há de ter um esforço de nossa parte, há de ter uma fé, uma crença, e por causa dessa crença, por causa dessa confiança em Deus, desta coragem, nós pregamos a palavra de Deus, nós falamos de tal maneira, nós podemos falar de tal maneira que as pessoas fiquem admiradas, olhando, crendo, confiando no nosso Deus, confiando no Senhor. Então, em primeiro lugar, eu olho para isso, eu olho para a iniciativa de Paulo e Barnabé, que falavam de tal maneira, que pregavam a palavra, porque às vezes nós não temos a percepção, o entendimento do poder da palavra que nós pregamos. Me lembro de uma história que dizia que havia um pastor que tinha sua igreja numa praça, e bem ao lado dele, bem próximo dele, havia também um teatro. E ali naquele teatro se juntavam tanta gente para ouvir um humorista que falava enfim, animava o povo com as suas palavras, com os seus ensinos, com o melhor, com as suas anedotas. E ali muitas pessoas se juntavam, ao passo que na igreja ao lado, a igreja do pastor, poucas pessoas iam, poucas pessoas estavam ali. De maneira que aquele pastor se incomodou com isso, terminando o seu culto, sua igreja, olhava para aquele teatro cheio de gente e na sua igreja vazia. E então um dia ele se encontrou com aquele humorista e conversou com ele e falou: olha, eu sou o pastor aqui do lado, e o humorista tratou bem ele, tudo, e ele falou: eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se você pode me responder, disse o pastor ao humorista. Você pode me explicar por que a minha igreja fica vazia enquanto você ensina anedotas, às vezes até mentiras, e está cheio aí, está cheio o teu teatro? Por que acontece isso? Você poderia me dar alguma ideia? Então o humorista falou: sabe, pastor, é que eu prego, realmente eu ensino, eu falo mentiras, mas só que eu falo mentiras como se fossem verdades. E você fala verdades, você fala da vida eterna, mas como se fossem mentiras. Oh meu Deus, que coisa forte, não é, irmãos? Às vezes nós falamos das coisas eternas, mas não falamos com aquele tom, com aquela ousadia, com aquela intrepidez, com tal modo que as pessoas venham a crer, que as pessoas venham a confiar. Paulo e Barnabé impressionaram o povo falando de tal maneira. E diz mais a palavra de Deus, que claro, sempre haverá, irmãos, como sempre houve, recusas, houve perseguições. Então os judeus enciumados mais uma vez incitaram os gentios e irritaram-se contra a vida de Paulo e de Barnabé. E Paulo e Barnabé passaram, diz a palavra, muito tempo naquele lugar e falavam, mais uma vez, olha a expressão, corajosamente. Certa vez, Paulo, ensinando o seu filho na fé, Timóteo, ele disse: meu filho Timóteo, eu
eu peço a você que desperte o dom de Deus que há em você. Desperte esse dom de Deus, porque Deus não nos deu um espírito de medo, nem de covardia, mas deu um espírito de temor, de amor, melhor dizendo, nos deu um espírito de amor, de coragem, de valentia e de moderação. Então, lembre-se, Deus nos deu este espírito, irmãos. Por isso, Paulo, ele sabendo disso, ele e Barnabé pregavam corajosamente, falavam com ousadia, aleluia, do nome do Senhor. Eu gostaria tanto de ter isso, sabe, irmãos? De ter um pouco mais desta ousadia, um pouco mais dessa coragem. Não é sempre, às vezes até a gente tem, mas falta-nos um pouco. E eu oro a Deus para que me dê desta ousadia, me dê dessa coragem, porque vejam, amados, só depois disso, deles pregarem com ousadia, com coragem, falarem de tal modo a palavra de Deus, é que diz as Escrituras que Deus, o Senhor, confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais, realizando maravilhas pelas mãos de Paulo, pelas mãos de Barnabé. Deus quer confirmar, Deus quer fazer valer aquilo que nós estamos falando, mas por favor, eu e você, nós precisamos tanto. Se você é um pastor que está me ouvindo, lembre-se, nós precisamos tanto, irmãos, de esta ousadia, desta coragem, de falar a palavra com mais intrepidez, crendo naquilo que nós estamos falando, sabendo que a nossa palavra, irmãos, a palavra que está em nossos lábios, em nossa boca, não é palavras de homens, é uma palavra de Deus, é uma palavra de fé, é uma palavra que pode trazer salvação, vida eterna, em nome de Jesus. Eu quero terminar, me parece que no ministério de Charles Spurgeon, se não me falha a memória, irmãos, é que havia dois ateus e falavam um para o outro, disseram, vamos lá ouvir o pregador falar, vamos ouvir o pregador falar de Deus. E então um disse para o outro, mas você não acredita, você vai lá para ouvir coisa que você não acredita? Ele falou, mas ele acredita no que fala. Então, lembre-se disso, meu amado irmão, meu amado pastor, pregador. Nós precisamos acreditar naquilo que nós estamos falando, crer e falar com ousadia a boa, a perfeita vontade, a palavra do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Convido você a orar, convido você a se colocar agora na presença, em oração na presença do nosso Deus. Feche os seus olhos, se você puder, evidentemente, e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, no precioso nome de Jesus, eu me dirijo a Ti e Te agradeço por me conceder esse privilégio de meditar nessa palavra que me desafia, Senhor. Uma palavra que fala tanto comigo sobre a necessidade de eu ter mais ousadia, mais coragem, mais intrepidez, mais fé naquilo que eu estou pregando, naquilo que eu estou falando. Eu te agradeço, meu Deus. O Senhor é tão bom para nós. Eu te louvo e nesse instante eu peço a tua bênção, eu peço o teu favor, peço que o Senhor, meu Pai, estenda tuas mãos. Senhor, há pedidos de oração. Já nesta manhã, já recebemos, meu Deus, pedidos de oração, pessoas que estão, meu Deus, entristecidas, pessoas que estão, meu Pai, em desespero, porque filhos estão internados, meu Pai, nas UTIs. Senhor, visita-os, Senhor, atende o clamor, Senhor, traz o consolo para os corações, anima o teu povo, a tua igreja, meu Pai, eu te peço mais, confirma, Senhor Deus, a palavra, confirma, meu Pai, aquilo que nós temos procurado pregar, confirma com sinais, com maravilhas. Oh meu Deus, eu te peço, clamo neste momento,
Dou-te graças, meu Pai, por atender o nosso clamor, a nossa oração. Eu te louvo, te bendigo, meu Rei, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus estenda sobre você a tua mão e te dê paz, em nome do Senhor Jesus. Lembre-se, pregue sempre com ousadia a palavra do nosso Deus.